Olá, todos os meus alunos e alunas do quarto ano do Colégio Frei Deodato. Vamos dar continuidade, né? O professor iniciou toda a introdução do livro O Mágico de Oz, e hoje a gente vai iniciar então com a leitura mesmo do primeiro capítulo, né? Quem não assistiu a abertura, é muito importante assistir a primeira parte, a introdução, que aí vocês vão conseguir compreender o restante do livro, ok? Então, o livro inicia assim. O Ciclone. Dorothy vivia numa casinha no coração das grandes para... Dorothy vivia numa casinha no coração das grandes paradarias do Casas, com o tio Henrique e a tia Emma. 4 paredes, um assoalho, um telhado, formam o único compartimento da casa. Um fogão enferrujado, um guarda-louça, uma mesa, 3 ou 4 cadeiras e 2 camas compunham a mobília do pequeno quarto. Não havia sótão nem porão, a não ser um pequeno buraco cavado no chão e apelidado de porão anticiclones, onde a família ficava bem protegida em caso de furacões e ventos muito fortes. Chegava-se até ele por uma escada que descia de um alçapão localizado no meio do quarto. Em volta da casa estendia-se a imensa pradaria cor de cinza. Nenhuma árvore, nenhuma casa. Apenas a planície, a roça, o céu em toda a parte. Os raios do sol tinham feito daquelas terras uma grande massa cinzenta. Até mesmo a relva não era mais verde. O sol torava as extremidades das suas hastes, tornando-as cinzentas como tudo o mais. A casinha de Dorothy fora pintada algum dia, mas os raios do sol e a chuva se encarregaram de acinzentá-la também. Quando tia Emma chegara ali, era jovem e bonita. O sol e o vento transformaram-na, porém, roubaram o brilho dos seus olhos, o rubor dos seus lábios e das maçãs do seu rosto. Agora era magra e descarnada, e não esboçava sequer um sorriso. Quando Dorothy, que era órfã, chegou à sua casa, deixou tia Emma muito espantada com seu riso constante. Tio Henry não ria nunca. Trabalhava de manhã à noite. Era muito sério e ignorava o que fosse a alegria. Era Totó que fazia Dorothy rir e a preservava de tornar-se cinzenta como tudo o que se cercava. Totó não era cinzento. Era um cãozinho preto, de pelo longo e sedoso, e pequeninos olhos negros que brilhavam acima do focinho. Totó brincava o dia inteiro com Dorothy, e ela lhe queria muito bem. Hoje, entretanto, não brincavam. Tio Henrique, sentado na soleira da porta, olhava para o céu, ainda mais cinzento que nos outros dias. Dorothy segurava Totó no colo e também olhava para o céu. Tia Emma lavava os pratos. Fazer-se ouvir ao norte um gemido longuinho de ventania. Tio Henry e Dorothy puseram ver o capim rontular-se antes da tempestade desabar. Do sul veio um assovio agudo,
e ao se voltarem para aquele lado, viram ondas de capim vindas na direção da casa. Vem aí um ciclone, Emma! Gritou tio Erin para a mulher levantando-se. Vou cuidar do gado. Tia Emma abandonou sua ocupação e veio até a porta. Um olhar foi um bastante para que constatasse que o perigo chegava. Depressa agora, Dorothy gritou. Para o porão. Totó saltou dos braços da menina e escondeu-se debaixo da cama. Enquanto Dorothy tentava agarrar o cãozinho, tia Emma abriu o alçapão e desceu assustada para o porão. Finalmente Dorothy conseguiu alcançar Totó e pôs-se a seguir a tia. Estava no meio do quarto quando um terrível uivo do vento se fez ouvir. A casa tremeu tanto que a menina perdeu o equilíbrio e caiu sentada no chão. Neste momento, sucedeu algo muito estranho. A casa rodopiou 3 vezes e ergueu-se lentamente nos ares. Dorothy se sentiu como se estivesse num balão. Os ventos norte e sul fizeram da casa o centro do ciclone. A pressão exercida por todos os lados envolveu-a até o alto do ciclone e foi carregada por milhas e milhas, como se fosse uma pluma. Totó é que não estava gostando da coisa. Corria em volta do quarto, latindo alto. Dorothy, no entanto, limitou-se a sentar e esperar pelo que acontecia. Certa vez, Totó chegou muito perto do alçapão e caiu. A princípio, a menina julgou-o ter perdido para sempre, mas logo notou que uma de suas orelhinhas se esticava através da abertura. A forte pressão do ciclone mantivera-o suspenso no ar. Ela engatinhou até o alçapão, agarrou o cachorrinho pela orelha e puxou-o para o quarto novamente, fechando a portinha para evitar novo acidente. Passaram-se muitas horas e aos poucos Dorothy começou a se sentir sozinha. O vento gemia tão alto em sua volta que ela quase ensurdeceu-se. Inicialmente, ela quisera saber o que seria feito dela quando a casa caísse. Mas como as horas se passavam e sem nada de terrível acontecesse, ela deixou de se preocupar e resolveu esperar com calma e ver o que o futuro traria. Afinal, atrasou-se até a cama e deitou-se. Arrastou-se até a cama e deitou-se. Totó foi ter com ela e logo Totó foi ter com ela e logo adormeceram. Capítulo 2, então, o diálogo com os comilões. Dorothy foi depressa por um choque tão brusco que não foram a maciez de sua cama. Provavelmente se teria machucado. Uma vez acordada, Dorothy perguntou a si mesma o que havia acontecido. Sentou-se e notou que a casa estava imóvel e o sol entrava pela janela, iluminando o quarto. Saltou da cama e com Totó a seus pés, abriu a porta. Um grito deslumbrante escapou-lhe diante da paisagem maravilhosa. O ciclone pousara a casinha num lugar magnífico. Árvores majestosas, carregadas de frutos, flores e pássaros de lindas plumagens cantavam aqui e ali. Formavam um conjunto de estoteante beleza com a relva verdejante.
Um pouco além, corria um riacho, de voz doce e suave, sussurrando para a menina que durante tanto tempo vivera nas planícies áridas e cinzenta do Kansas. Daí a pouco, Dorothy notou que um grupo de pessoas estranhas, de uma espécie que jamais vira, se dirigia para ela. Eram tão altos quanto a gente grande que ela conhecia. Nem eram pequenos demais. Na realidade, eram mais ou menos da sua altura. Se bem que parecem muito mais velhas. Eram 3 homens e uma mulher, todas vestidas de forma esquisita. Usavam chapéu que terminavam em bico, em cujas abas guizos dependuradas ao menor telitavam ao menor movimento. Os homens se vestiam todos de azul e deviam ter aproximadamente a idade do tio Henry. A mulher, entretanto, parecia muito mais velha. Seu rosto era enrugado e o cabelo grisalho. Vestia-se, por sua vez, uma espécie de túnica branca, repleta de estrelinhas reluzentes que brilhavam ao sol. Quando já estavam perto da menina, detiveram-se e cochicharam entre si, como se temessem chegar mais perto. Entretanto, a velhinha chegou até Dorothy, fez uma reverência e disse-lhe, com sua voz doce: Bem-vinda, seja a terra dos comilões, nobíssima feiticeira. Estamos muito gratos por ter matado a perversa fada do leste e libertado nosso povo da escravidão. Dorothy ouviu atônita esse discurso. O que seria que a mulherzinha queria dizer ao chamá-la de feiticeira? E ao afirmar que ela tinha matado a perversa fada do leste. A outra, entretanto, estava evidentemente esperando por uma resposta. E Dorothy falou com incitação. A senhora é muito gentil, mas deve haver algum engano. Eu não matei ninguém. Se não foi você, foi sua casa. O que dá no mesmo, respondeu a velha. Olhe, há 2 pés aparecendo por baixo daquela viga. Dorothy olhou e soltou um grito de pavor. Realmente 2 pés calçados em sapatinhos prateados se insinuavam através da viga que sustentava a casa. Quem era ela? Perguntou Dorothy. A perversa fada do leste, como eu já lhe disse, respondeu a mulher. Ela dominou por muitos anos os comilões. Agora eles estão livres e lhe agradecem pelo favor. O que são comilões? Comilões. Os habitantes dessa terra. A senhora também é uma comilona? Não, respondeu a velhinha, mas sou amiga deles. Assim que soube que a fada do leste morrera, vim correndo para cá. Sou a fada do norte. Que bonito! A senhora é uma fada verdadeira? Sim, mas sou uma fada boa. E o povo me quer bem. Não tão poderosa quanto a fada perversa que dominava este lugar. É verdade. Havia 4 fadas ao todo na terra de Oz. Continuou a mulher. 2 delas, a do norte e a do sul, são boas. As que vivem no leste e no oeste eram fadas perversas. Mas agora você matou uma delas. Há apenas uma fada perversa em toda a terra do oeste. Em toda a terra de Oz, a fada do oeste. Engraçado, comentou Dorothy. Depois de ter pensado um instante, tia Emma sempre me disse que todas as fadas tinham morrido há muito,
há muito tempo. Quem é tia Emma? Perguntou a velhinha. É minha tia, que mora em Kansas, o lugar de onde eu vim. Não sei onde fica Kansas. Nem nunca ouvi falar desse lugar antes. Mas me diga, é um lugar civilizado? É sim. Então, é por isso, nos lugares civilizados, não há mais fadas, nem feiticeiros, nem bruxas, nem mágicos. Mas a terra de Oz está parada, está apartada de toda a civilização. Portanto, aqui ainda há fadas e mágicos. O mais poderoso de todos é o mágico de Oz, que vive na cidade das Esmeraldas, e mais poderoso que todos os outros reunidos. Dorothy ia fazer uma pergunta, mas os comilões, que ficavam todo o tempo calados, deram um grito e apontaram para o canto da casa, onde estava a fada perversa estendida. Os pés da fada tinham desaparecido, e tudo o que ficara eram os seus sapatos prateados. Era tão velha, explicou a fada do norte, que se evaporou rapidamente ao sol. Os sapatos agora são seus. Minha pequena, a fada se orgulha muito deles. A fada se orgulhava muito dos sapatos. Dizem que eles possuem algum poder secreto, comentou um dos camalhões, mas ninguém sabe qual seja. Dorothy levou os sapatos para dentro de casa e ele colocou sobre as mesas. Depois voltou a sair e perguntou aos comilões: Eu quero voltar para junto de meus tios. Será que vocês podem me ajudar a encontrar o caminho? Os comilões balançaram a cabeça negativamente. E um deles disse: A leste, não longe daqui, há um grande deserto que ninguém ousaria atravessar. A mesma coisa no sul, disse o outro. Ao norte, fica minha terra, disse a fada, e além dela, o mesmo deserto. Ao oeste, fica a terra dos pisca-pisca, que são dominados pela fada perversa. Se você passar por lá, certamente seria feita sua escrava. Receio, minha querida, que você tenha que se conformar em viver conosco. Dorothy começou a soluçar. A pobrezinha sentia-se tão só no meio daquela gente estranha. Suas lágrimas comoveram os bondosos comilões, e eles se puseram a chorar imediatamente. Quando a velhinha colocou a ponta do chapéu no nariz e começou a andar de um lado para o outro, enquanto cantava pausadamente. Transformou o seu chapéu numa lousa, onde estava escrito em letras brancas: Faça com que Dorothy vá à cidade das Esmeraldas. A velhinha retirou a lousa do nariz e, lendo o que estava escrito, perguntou: O seu nome é Dorothy, minha filha? É sim, respondeu a menina, enxugando as lágrimas. Então, é preciso que você vá à cidade das Esmeraldas. Talvez Oz possa lhe ajudar. Ele é um homem bom? Perguntou a menina. É um bom mágico. Se é um bom homem, eu não sei, pois jamais ouvi. E como posso chegar até lá? Você tem que andar. É uma grande caminhada através de uma região cheia de surpresas e perigos. E a senhora não pode vir comigo? Pediu a menina. Isso eu não posso, respondeu a fada. Mas eu abençoarei e ninguém se atreverá a lhe fazer mal. A fada beijou carinhosamente a testa da menina, deixando uma marca redonda e brilhante, como a menina constatou mais tarde. A estrada que conduz à cidade das Esmeraldas é coberta de tijolos amarelos, de modo que você não
podem enganar-se. Se chegar a Veroz, não tenha medo dele. Conta-lhe toda a sua história e peça auxílio a ele. Adeus, querida. Os 3 comilhões fizeram-lhe uma reverência, desejaram-lhe boa viagem e partiram. A fada acenou com a cabeça, rodopiou 3 vezes o pé esquerdo e desapareceu. Ao ver que a fada tinha sumido, Totó ficou muito surpreso, mas logo se pôs a latir, pois estivera quieto todo aquele tempo. Dorothy, que sabia que ela era uma fada, não se espantou nem um pouquinho. Então aí terminou o 2º capítulo. Então o professor leu o 1º e o 2º capítulo, né? Quem contou o 1º capítulo do ciclone, né? Que rodopiou, que pegou a casa e levou a casa de Dorothy com ela e o Totó junto para bem longe. E a outra o outro capítulo é aonde a casa parou, né? Na cidade, na terra dos comilões, né? Então ela matou a fada perversa e depois a fada do bem ajudou ela a indicar o caminho até a cidade das Esmeraldas para encontrar o Mágico de Oz. E assim a gente vai continuar daqui uns dias, na semana que vem, com os próximos capítulos.